Depois, há também os pastores, né? Os pastores são os primeiros que recebem a notícia do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessantíssimo que Deus vai usando essas figuras muito peculiares para se revelar, né? Lembra que eu falei lá, Nossa Senhora é a mulher humilde que vive no escondimento, e aqui os pastores, né, são esses homens pobres e simples que são os primeiros a receber a boa notícia, né? Eles nos lembram que aqueles que se fazem pobres de espírito, pobres de coração, aqueles que se colocam diante de Deus como quem não tem nada, são os preferidos de Deus, né? Aqueles que sabem se colocar como pequenos, eles são os preferidos de Deus, são a esses que Deus quer falar primeiro, né? E aí eles saem até com pressa, né? O Evangelho vai dizer que eles saem com pressa, porque eles desejam ver logo o Salvador, né? E essa mesma pressa que nós devemos ter no dia do Natal é realmente sair com pressa para ir ao encontro dele. E as últimas figuras que nós colocamos, então, no nosso presépio, são os magos, né? Talvez as figuras mais fantásticas e mais interessantes da gente olhar, que estavam ali também no presépio, né? Os magos, a narrativa dos magos, aparece ali no Evangelho de São Mateus. Aí a gente volta lá para São Mateus, que é onde é falado sobre eles. E os magos, eles não faziam parte do povo de Israel. Por isso que é curioso, né, que eles tenham chegado até o presépio. Eles não eram parte do povo judeu. Eles eram do Oriente, de um outro lugar. E eles viram uma estrela, né, e foram até Belém. Mas olha que interessante, os detalhes que estão por trás aí, então, dessa história. Quem que eram esses magos? Ao que tudo indica, esses magos, eles eram parte de um grupo de membros de uma casta sacerdotal da Pérsia e tudo mais, e eles pertenciam a um pequeno grupo de astrônomos da Babilônia, né? Tanto que foram encontrados tabuinhas, né, em que eles faziam os cálculos astronômicos, que, ao que indica, foi esses cálculos que levaram eles a seguir essa estrela até Belém. Mas veja que interessante. Da onde vem esta estrela? Né? Que estrela é essa? Bem, segundo os estudos astronômicos que foram feitos, naquela noite, que é por este cálculo que se foi calculada a estimativa da data do nascimento de Jesus, naquela noite houve uma conjunção astral, né? Um encontro de astros. Quais astros que se encontraram? Júpiter e Saturno. E este encontro aconteceu na constelação de Peixes. Não tem nada de astrologia nem de horóscopo. Isso aqui é astronomia mesmo, é o nome das constelações, né? Então, essa conjunção, né, esse encontro de Júpiter e Saturno, possivelmente levou, né, à formação desse grande astro brilhante no céu que os magos viam, que guiou eles até Belém, né? E olha que curioso, né? O astro Júpiter, o planeta Júpiter, ele simboliza ali naquele tempo, né? Ele simbolizava a estrela mais alta da mais alta divindade babilônica. Ou seja, os babilônios, então, eles simbolizavam nesse contexto todos os povos pagãos, aqueles a quem Deus não tinha se revelado, né? E Saturno era o astro que simbolizava o povo judeu. Então, mais uma vez, Cristo vem para todos os povos, né? O encontro desses dois astros simboliza, né, todos os povos que se encontram e se encaminham para Cristo no presépio. E esse encontro acontece na constelação de Peixes. E o peixe é o símbolo dos cristãos, né? Os primeiros cristãos usavam, né, como uma marca entre eles o símbolo do peixe, né? Então, assim, em todos os símbolos está escondido de alguma forma, né, o nascimento de Nosso Senhor, né? Como eu falei, tudo vai culminando para o acontecimento maior que é o nascimento de Cristo. Mas é interessante destacar o quê? Então,
todo esse acontecimento astronômico, ele foi um impulso que levou os magos a seguirem, então, rumo a Belém. Mas o que de fato moveu esses magos a não desistir no meio do caminho foi a esperança. Porque eles poderiam simplesmente ver o astro, olhar, entender o que se tratava, mas seguir, né? Mas eles, movidos pela esperança de que realmente aquilo, dentro das profecias dos povos pagãos, era um símbolo de salvação, eles seguiram. Eles escolheram cultivar a esperança no coração e seguir aquela estrela até Belém. E aí eles chegam, a estrela conduz eles até Jerusalém, mas não era em Jerusalém que Jesus tinha nascido, era em Belém. E aí, em Jerusalém, eles vão até o palácio do rei Herodes e questionam onde que estava o rei. E Herodes entra em pânico, né? Onde que está esse rei que nem eu estou sabendo? Que rei que é esse, né? Tanto que depois Herodes manda fazer o assassinato dos inocentes. Mas aí o fato é, nessa parada em Jerusalém, os magos então consultam, Herodes pede para que os mestres da lei expliquem para eles, para os magos, aonde que está então esse rei que tinha nascido, né, esse Salvador. E aí os mestres da lei falam as profecias, né, do Antigo Testamento que mostram que Jesus nasceria, que o Salvador nasceria em Belém. Então veja que interessante. A astronomia, o conhecimento, leva os magos até Jerusalém, mas eles só chegam até Belém quando eles se encontram com a palavra de Deus, né? Então aí mostra como o conhecimento, né, humano, o conhecimento da criação, o conhecimento científico, ele nos ajuda sim, né? O conhecimento através da razão, ele nos ajuda sim a caminhar rumo à verdade, mas ele só fica completo, ele só nos leva até o fim do caminho, quando ele é unido de fato à palavra do Senhor, quando ele é unido de fato à graça, né? A prova de que fé e razão não são opostas, elas andam juntas, né? Elas fazem o caminho completo até a graça de nosso Senhor, né? E aí então os magos ficam cheios de alegria quando eles conhecem a palavra viva de Deus, né? E aí a estrela reaparece e eles chegam até Belém, né? Então os magos, eles são essa figura, né, da própria religião, de uma religião que nos ajuda a ir além, né, que nos põe em caminhada. A religião, ela precisa ser esse movimento interior que nos põe a caminhar, não que nos estagna, mas que nos faz caminhar rumo à verdade, que nos faz seguir a estrela até a verdade, né? Que nos faz desejar, de fato, buscar, conhecer e amar a Cristo profundamente e verdadeiramente. E aí, chegando, os magos oferecem, então, presentes aos reis, né? E é interessante que esses presentes são presentes nada úteis, né, para quem tem recém-nascido. Eles oferecem ouro, incenso e mirra, embora fossem presentes de valor, mas não são presentes que alguém que acabou de ter um nenê está precisando, né? Ainda mais uma família pobre como a família de Nazaré. Mas eles têm um significado, né? Os três presentes, dizem os padres da igreja, que eles vão representar ali três grandes aspectos da vida de Cristo, né? Então o ouro, ele vai revelar a realeza de Cristo, né? Porque quem que se reveste de ouro? Quem que é revestido de ouro? Quem é rei? Quem faz parte da realeza, né? Porque o ouro, ele ilumina. Então quem é a luz, né? E Cristo é a luz que nasce na história da humanidade, né? Então eles oferecem a ele o ouro, oferecem também o incenso, que revela que Cristo é o Filho de Deus, é aquele que se consome e se eleva, né? E ao mesmo tempo o seu cheiro se espalha, se expande, né? Então o incenso é aquele que é consumido para entregar, é aquele que é consumido para realmente oferecer-se às pessoas. Ao mesmo tempo o incenso, ele é o símbolo, né, da nossa oração que é elevada até o Pai, né? Cristo é o nosso mediador até o Pai. E por fim a mirra, que já prefigura, né, a morte de Cristo, porque lá depois na ressurreição, né, narra-se que nosso Senhor, as mulheres levaram mirra para ungir o corpo de Cristo. Então a mirra ali já no seu nascimento já prefigura essa sepultura.